grande, quão lindo, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome esse que é sobre todo nome, nome esse que foi dado por Deus com autoridade sobre todo nome que há no céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus Cristo. Por meio do nome de Jesus Cristo, vidas são transformadas. Por meio do nome de Jesus Cristo, há transformação em sociedades, há transformação de destinos de vida. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque é por meio desse nome, esse maravilhoso nome de Jesus, é que nós temos a nossa fé fortalecida, temos a nossa vida restaurada. E nós vamos glorificar ao Senhor. Eu convido os irmãos que puderem se pôr de pé para assim estarmos, porque o nome de Jesus, como nós dissemos no início, foi dado sobre todo nome. Emanuel, o Deus conosco, representa a encarnação do próprio Deus vindo viver em nosso meio, vindo se relacionar conosco, o Senhor Jesus Cristo. Vamos glorificar o nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Esse nome é maior que tudo, Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar luz, veio para nos vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, reina de todo promessa. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse instante, Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Deus, porque Tu és o nosso Senhor. Engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. E por meio desse nome nós alcançamos a salvação, alcançamos cura, libertação, porque o Senhor está conosco por meio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Consagramos ao Senhor este culto, ó Deus, para que todo o processar do culto seja para a honra e glória do Senhor. Que este culto seja consagrado a Ti, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito opere entre nós, no nosso meio, nas nossas vidas com poder e autoridade. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um culto especial, um dia especial. Nós estamos iniciando o mês de março. É o mês das missões mundiais das igrejas batistas do Brasil. E nós vamos abrir oficialmente essa campanha de missões mundiais aqui na nossa igreja. Campanha essa que já está sendo processada ao longo das últimas semanas aí nas igrejas batistas do nosso país. E nós vamos nos juntar, nos unir aos nossos irmãos batistas brasileiros, orando por missões mundiais, lembrando que esse trabalho ele é realizado não só ao longo do mês de março, mas os missionários estão lá no campo, na frente de batalha, ao longo de todo o ano, servindo ao Senhor, muitas vezes com muitas dificuldades lá no campo missionário, e nós precisamos estar aqui na retaguarda orando, intercedendo pelos irmãos missionários que estão lá no campo, contribuindo com aquilo que podemos para que haja o sustento na obra missionária. E o nosso tema neste ano, daqui a pouquinho nós vamos repeti-lo, fala sobre o poder do Espírito. Na última campanha de missões mundiais, nós falamos que iríamos completar a missão, vamos completar a missão. E esse ano nós reafirmamos isso, dizendo que no poder do Espírito vamos completar a missão. A missão de evangelizar não cabe apenas aos evangelistas, aos pastores e aos missionários que estão no campo. Cabe a toda a igreja. E não é com as nossas forças, é com a força do Espírito Santo do Senhor que vamos completar a missão. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, assentados mesmo como os irmãos estão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. É inclusive nessa carta e nesse livro e nesse capítulo que está baseada a nossa divisa da campanha de missões mundiais deste ano. Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 11. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar ou nas suas Bíblias ou então na projeção no telão.
diz o seguinte o texto: em meu livro anterior, Teófilo, aqui, lembrando que é Lucas quem escreve, relatando tudo aquilo que ele viu e que ele ouviu da parte do Senhor. Livro escrito por Lucas, endereçado a Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Essa leitura é um relato, então, que Lucas, ao escrever esse livro, repassa não apenas a Teófilo, mas a todos os crentes, dizendo: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus há de vir. O Senhor Jesus, além disso, nos comissionou para que nós tivéssemos a responsabilidade de falar acerca dessa grandiosidade da obra de Deus, que é a obra de resgate da vida de muitos. E então ele nos trouxe provas e relatos acerca de que Jesus ressuscitou e que Jesus vivo está e que Jesus há de vir, nos dando esperança da vida eterna e da volta de Cristo, para que todos aqueles que assim o viram ir, subir aos céus, tenham a certeza de que ele há de voltar. E é essa mensagem de esperança que nós abrimos então nessa campanha de missões mundiais. Lembrando que nós não fazemos apenas campanha de missões mundiais, mas também nacionais, regionais, estaduais e missões locais. Em todos os lugares precisamos proclamar que Jesus Cristo é a nossa esperança e que Jesus Cristo há de voltar. E essa vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, está próxima. Essa é a esperança que nós temos e é a alegria que nós temos, que em breve nós veremos face a face o Senhor Jesus Cristo e estaremos com Ele nos céus, na glória, por toda a eternidade. Essa esperança é que nós devemos proclamar para todos aqueles que estiverem à nossa volta, seja aqui em Adamantina, seja nos confins da terra. E como disse o texto: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, assim como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O pastor Luiz Saião, se eu não me engano, quando ele estava falando em um das suas conversas de podcast, ele disse algo muito interessante, que a volta do Senhor Jesus Cristo, segundo o texto bíblico, não depende de guerras ou rumores de guerras. A volta de Jesus não depende de pestilências e doenças e epidemias. A volta de Jesus não depende de poderes políticos ascenderem ou caírem. A volta de Jesus está relacionada
a pregação do evangelho até os confins da terra. Então nós temos parte de responsabilidade nesse tempo de vinda de Cristo. Nós temos responsabilidade em pregar o evangelho até os confins da terra, para que então o Senhor Deus, como disse a música que o quarteto cantou 2 domingos atrás, Deus fale para Jesus: vai, agora vai buscar os meus amados. Então, irmãos, se queremos apressar a vinda de Cristo, embora é Deus quem sabe o dia e a hora, nós precisamos cumprir com o ID, porque Jesus virá quando o evangelho for pregado a toda criatura, ou pelo menos chegar a todos os povos. Existem ainda povos não alcançados, e esses povos precisam ouvir falar de Cristo. Nesse momento eu peço a atenção dos irmãos para o nosso telão, que nós vamos ouvir um pouquinho, é um vídeo bem curto, de 3 minutos, acerca do porquê que nós estamos ou precisamos falar de missões mundiais em pleno século XXI. Peço a atenção dos irmãos, então, para esse vídeo curto. Você sabe, Jesus Cristo nos deu uma missão: fazer discípulos em todas as nações. É o primeiro vídeo. Nós precisamos completar essa missão. Pensando nisso, nós desenvolvemos o tema desta campanha. Vamos completar a missão pelo poder do Espírito. Esse quem está falando é o pastor João Marcos Barreto Soares. Nós vamos ouvi-lo também, que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, que nos encoraja a trabalhar não apenas por missões mundiais, mas com missões de todas as formas. Lembrando que a nossa missão principal é a missão local onde nós estamos. Você sabe, Jesus Cristo nos deu uma missão: fazer discípulos em todas as nações. A missão de evangelizar o mundo até o final do século XXI é um chamado que não pode ser negligenciado ou subestimado. A palavra de Deus nos insta a proclamar o evangelho a todas as nações, pois sabemos que Jesus voltará em breve. O mundo está cada vez mais necessitado da esperança e salvação encontradas em Cristo. Somos motivados a nos envolver ativamente na evangelização, pois esse chamado é urgente e para todos. O poder do Espírito Santo é a chave para completar a missão de evangelizar o mundo, e é através da nossa resposta e dedicação que veremos vidas transformadas e o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Eu sou seu auxiliador e capacitador divino. Sou quem te prepara e fortalece na obra. Somente com meu poder podem enfrentar os desafios da evangelização e cumprir efetivamente a missão. Sou eu, o Espírito Santo, que te agracio com dons espirituais e habilidades específicas para cumprir a missão. Guio você e direciono mostrando oportunidades e estratégias para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Sou o agente principal na convicção e conversão das pessoas. Faço os olhos espirituais se abrirem e capacito a responderem o chamado do Evangelho. A obra missionária pode ser desafiadora e enfrentar oposição. Porém, eu fortaleço e encorajo a permanecerem firmes em sua fé e a perseverar mesmo diante de dificuldades. Eu concedo sabedoria e discernimento para compartilhar a mensagem de uma maneira que seja compreensível e relevante para aqueles que serão alcançados. Trabalho nos corações das pessoas, levando-as ao arrependimento, ao perdão dos pecados e a uma nova vida em Cristo.
Opero de maneira poderosa e sutil, semeando a palavra de Deus nos corações das pessoas e dando frutos no momento certo. Eu te afirmo que os resultados da obra missionária realizada no poder do Espírito são duradouros e eternos. Ele está em você, o poder do Espírito. Vamos completar a missão de falar de Cristo a todas as nações. As nações clamam. As nações clamam, e no poder do Espírito nós vamos completar a missão. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias também em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. E nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Mateus 28, de 16 a 20, fala sobre a grande comissão. Vamos nos pôr novamente de pé, aqueles que puderem, e fazermos essa leitura de maneira alternada? Eu leio 16, os irmãos, o 17 e assim por diante até o 20. O texto diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Duas coisas. A primeira é uma ordem. Ide, está no imperativo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda é a promessa, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa missão, ela é uma responsabilidade grande, mas nós temos a força vinda do poder do Espírito Santo de Deus e a promessa da presença de Jesus todos os dias para nos dar fortalecimento para cumprir com a missão. E nós vamos entoar o hino 443 do cantor cristão, Eis os Milhões, que nos alerta dizendo: olha, tem muita gente ainda que não conhece ou que não reconhece Jesus como Salvador. Muita gente que, às vezes a gente pensa, está lá no Gabão, na Guiné, está lá no sei lá onde, fora do nosso continente, mas existe o meu vizinho, será que ele professa Jesus como Senhor e Salvador? O meu cunhado, o meu irmão, o meu filho. O campo é o mundo e é vasto, e nós enquanto igreja precisamos proclamar o Evangelho. Estamos aqui nessa noite não apenas para adorar a Jesus, não apenas para adorar ao Senhor com músicas e orações, mas para reconhecer e lembrar que nós temos responsabilidade de servir ao Senhor com a nossa vida, servir ao Senhor com a nossa boca, com o nosso testemunho. Nós somos igreja, estamos aqui para servir ao Senhor, chamados para fora, é o que significa o termo eclesia, igreja. Somos chamados para servir o Senhor. E vamos cantar, preste atenção no que vamos cantar. Multidões em terras tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Não podemos nos esquecer que essas multidões não estão tão distantes assim e que nós temos responsabilidade quanto a isso. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus
Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos, erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ouvinte a minha voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Nós vamos ter nesse momento um período de oração intercessória por missões. Os irmãos podem estar à vontade, se quiserem se ajoelhar, permanecerem sentados ou em pé, para orar, mas orem por missões mundiais. Nós temos irmãos que estão, missionários, que estão em locais inclusive de perigo, Ucrânia, ali em Israel. Nós tínhamos missionários na faixa de Gaza, mas não estão mais lá. Mas vamos orar pelos missionários que estão em locais onde o cristianismo é perseguido. Vamos orar para que Deus dê sustentação a esses irmãos, para que eles possam continuar a serem usados como canais de bênção lá na frente missionária. Vamos ter alguns minutos, os irmãos podem se assentar ou se ajoelhar, mas vamos orar por missões mundiais nesse momento, consagrando a vida dos missionários e pedindo a Deus que nos dê capacidade e condições de sustentar a obra missionária, seja por meio da oração, seja por meio da contribuição, seja por meio do evangelizar.
Senhor, pelo nome, pelo poder que há no nome de Cristo, nós estamos reunidos nessa noite intercedendo por missões mundiais, intercedendo pelos missionários vocacionados, chamados pelo Senhor, que estão nos campos missionários fora do nosso país, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, interceder junto a Ti, pelo nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça a vida espiritual dos missionários, ó Deus. Nós não sabemos quais são as dificuldades que eles têm enfrentado no campo missionário, muitos deles em locais em que a pregação do Evangelho é proibida, muitos deles em locais onde o Evangelho é perseguido com a prisão e até mesmo com a morte. Ó Deus, que o Senhor dê fortalecimento a esses irmãos, para que eles, ó Pai, possam ser usados com poder e com autoridade, ali onde eles estiverem, ó Deus, com ousadia, para que as pessoas possam ouvir do Teu Evangelho. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o coração daquelas pessoas que vão ouvir do Teu Evangelho, para que eles possam, ó Deus, frutificar em nome de Jesus, entender a mensagem da Tua parte, terem os seus corações e as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor as nossas igrejas aqui no Brasil, ó Pai, as igrejas batistas brasileiras, para que nós possamos, ó Deus, ter condições de contribuir, de interceder com a obra missionária e também, ó Pai, condições de nos despertarmos para a urgência da evangelização e da obra missionária, seja aqui mesmo onde nós estamos, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa cidade, ó Pai. E também pedimos que o Senhor desperte novos vocacionados para que sejam enviados para os campos missionários, para a frente do trabalho missionário, onde quer que o Senhor os levar. Em nome de Jesus, consagre-os, consagre as nossas igrejas, desperte a nossa vida espiritual, fortaleça a nossa fé em Ti, para que nós possamos, ó Pai, juntos completarmos a missão no poder do Espírito Santo do Senhor. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos continuar louvando e engrandecendo ao Senhor. Enquanto a equipe de música vem aqui à frente, nós queremos agradecer a presença de alguns visitantes que estão conosco. Temos o Eduardo Henrique, que está por aí. Eduardo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a Pamela, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Todos os demais, acredito que já sejam de casa, sejam todos muito bem-vindos e que juntos nós podemos engrandecer o nome do Senhor. Hoje é um culto especial, nós estamos falando sobre missões mundiais, porque estamos abrindo, essa campanha oficial em que colocamos esse trabalho missionário na presença do Senhor juntos. Vamos nos colocar mais uma vez em pé para que juntos louvemos ao Senhor com essa música que fala sobre a graça de Deus. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos ou bonitinhos, mas porque a graça de Deus nos alcançou, porque o Senhor é misericordioso e Ele que nos ofereceu gratuitamente a salvação por meio de Cristo. E é isso que nós vamos celebrar agora por meio deste cântico. E nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço.
misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou. Pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus nós fomos alcançados com a salvação por meio de Cristo Jesus. E nós devemos glorificar o Senhor, o nosso Deus, que é o Rei da Glória. E por meio dessa graça que nós fomos alcançados, nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre. E nada há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te ver, eu te amo.
amo. Quanto mais eu te percebo, eu te amo. Glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos a cada dia nos relacionar mais contigo. Nós queremos a cada dia, ó Deus, buscar mais intimidade com o Senhor, o nosso Rei, o Rei da glória, Pai. E nós esperamos esse dia maravilhoso, grandioso e majestoso da volta de Cristo, quando nós poderemos ver o Senhor face a face, estar contigo presencialmente, eternamente, Pai. Senhor, revigora a nossa fé, revigora a nossa esperança, a nossa força espiritual, para que nós possamos viver dia após dia, esperando ansiosamente por esse dia e proclamando do Teu Evangelho, da Tua glória, da Tua verdade, ó Deus, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós prosseguirmos com a nossa programação aqui, nós queremos chamar as crianças para que venham até aqui, aquelas que estiverem acordadas ainda, porque nós vamos orar pelas crianças e elas vão se retirar para duas coisas: para o ensaio, né, do musical da Páscoa, e também para o culto infantil, o culto processado na língua delas, na linguagem delas. Pastor, pode orar pelas crianças, abençoando crianças e quem vai acompanhá-las? Vamos orar. Pai, nós adoramos o Senhor neste momento, queremos engrandecer o Teu nome, Deus, porque a Tua presença se faz aqui. Quero te agradecer, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Te agradecer porque o Senhor está recebendo o Teu trono de glória, nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Quero colocar as nossas crianças agora diante do Teu altar, quando elas estarão saindo para o culto infantil, que o Senhor, ó Pai, use suas professoras ali, ministre aos corações dessas crianças e que elas cresçam para a glória e o louvor do Teu nome. E continue conosco, ó Pai, aqui, enquanto estaremos continuando o nosso culto de adoração e a mensagem também que será lida e explanada aos nossos corações através do Teu servo. Que ele se cale e o Teu Espírito fale através dele a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, pastor. As crianças podem... Aos pais das crianças, a irmã Ana pediu para avisar que depois vai ter uma dinâmica
com as crianças lá no culto infantil. Se alguma criança tem intolerância à lactose, por favor avisem, né? Porque vai ter nessa dinâmica algum derivado ali de leite. Então, se alguma criança não puder, só avisar, ok? Dado o recado. Continuando então com a nossa programação, falando sobre a abertura oficial da campanha de missões mundiais, nós vamos agora sim ouvir a mensagem, um vídeo de 1 minuto apenas, a mensagem do diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, o pastor João Marcos Barreto Soares, nos chamando, fazendo um chamado à igreja à obra missionária. Então preste muita atenção nessa pequena mensagem do pastor Barreto Soares para cada um de nós, porque nós somos missionários onde estamos. Você sabe, Jesus Cristo nos deu uma missão: fazer discípulos em todas as nações. Nós precisamos completar essa missão. Pensando nisso, nós desenvolvemos o tema desta campanha. Vamos completar a missão pelo poder do Espírito. Sim, nós recebemos uma grande capacitação. O Espírito Santo está sobre nós e nos habilita, nos capacita a cumprir essa missão. E você pode ajudar enormemente a evangelização mundial, orando, contribuindo, mobilizando e indo. Vamos juntos completar a missão. Vamos juntos completar a missão no poder do Espírito. E tem um missionário que trabalha com povos não alcançados, o missionário Jorge Siqueira, que ele traz um testemunho também bem breve sobre uma experiência que ele teve, que é muito importante ser compartilhada conosco enquanto igreja, para que nós sejamos também fortalecidos pelo Senhor. Enquanto igreja, nós precisamos nos despertar para essa responsabilidade que nós temos. Às vezes a gente vive a nossa vida um pouco automática, a nossa devocional em casa ou os cultos da igreja, e a gente esquece um pouquinho da responsabilidade que nós temos enquanto igreja. Nós precisamos servir ao Senhor de forma completa ou de forma um pouco mais ampla. Então nós vamos ouvir o irmão missionário Jorge Siqueira, que trabalha com povos não alcançados. Ele é missionário da Junta de Missões Mundiais, sustentado pelos batistas do Brasil, fora do país, e ele teve uma experiência muito interessante em uma igreja pequenininha do interior, se eu não me engano, lá no Nordeste, uma igreja de apenas 6 ou 7 membros, mas que o Senhor usou poderosamente ali. Meu nome é Jorge Siqueira, sou missionário da Junta de Missões Mundiais entre povos não alcançados. A nossa casa é o campo, mas quando a gente vem ao Brasil trabalhar na campanha, fazendo promoções nas igrejas, mobilizando a igreja, aquece o nosso coração. Porque eu me lembro em uma das cidades que eu fui, no interior, numa cidade bem pequena. E nessa cidade pequena era uma igreja bem simples. Eu acredito que deveria ter uns 6 membros ou 7 membros. E nesse culto estava uma senhora e uma criança bem pequena, um menino talvez de 6 anos de idade. Quando acabou o culto, num lugar bem simples, de terra batida, o pastor me chamou para comer um caldo de galinha. E eu estava comendo o caldo de galinha e essa senhora se aproximou de mim. E junto com essa senhora veio o neto dela, atrás dela, segurando a barra da saia dela. E essa senhora me disse o seguinte: missionário, eu tenho um pedido para te fazer. Eu falei, pode falar. O meu neto pode te dar um presente? Eu disse, lógico. Quando eu falei lógico, essa criança saiu correndo pelo portãozinho da igreja e atravessou uma estrada de chão que tinha e entrou num trieiro no mato. E depois de uns 3, 4 minutos, essa criança voltou com um cofrinho na mão. E essa criança veio até mim com esse cofrinho. E a avó dele, dessa criança, que era a avó dele, essa senhora, disse o seguinte: missionário, tem 3 anos que ele guarda as moedas no cofrinho. E eu sempre disse para ele enviar para missões, mas ele disse que Deus tinha falado para ele que um missionário iria naquela igreja.
Nenhum missionário ainda tinha ido naquela igreja. E então ele me pediu para dar esse cofrinho, porque ele sabia que um missionário estaria ali e que ele poderia entregar essas moedas. E eu recebi essas moedas. Sabe qual a mensagem que Deus me deu naquele dia? Mesmo você não tendo capacidade, eu deposito todas as minhas moedas em você. Deus tem depositado as moedas dele na igreja, na responsabilidade da proclamação do Evangelho. Nós não podemos nos afastar da nossa responsabilidade da evangelização dos povos. Vamos proclamar Jesus em todas as situações, em todo o tempo, porque essa é a nossa tarefa. Vamos, no poder do Espírito, completar a missão. Interessante esse testemunho que o Senhor ele tem depositado as suas moedas na igreja. O Senhor tem capacitado os seus servos, dando oportunidades de servi-lo, de serem úteis na obra do Senhor. Então, mesmo que você se sinta pequenino nessa obra, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, lembre-se que quem opera não é você, é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Dê testemunho de vida. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como se dispor para a obra do Senhor. Nós vamos agora cantar, ou pelo menos aprender a música oficial. Enquanto nós cantamos essa música, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão então alçá-los no gasofilácio no altar do Senhor. A música diz: vem e sopra sobre nós com o teu poder. É um convite que nós fazemos ao Espírito Santo do Senhor para usar as nossas vidas como servos do Senhor. Quem já souber pode cantar conosco. E se você quiser pode ficar de pé para a gente entregar os nossos dízimos. Com o teu poder declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor.
pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Libertar, transcurar, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Libertar, transcurar, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Libertar, transcurar, alcança o mundo ao meu redor. Restaurar, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas alçados? Senhor, ainda na tua presença, glorificamos ao Senhor e consagramos a ti dízimos e ofertas levantados nesta noite e depositados no teu altar, para que sirvam de sustento para a tua obra e sejam utilizados tão somente para o engrandecimento do teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e que nós sejamos usados pelo Senhor. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós vamos já chegando à parte final deste culto especial da abertura de missões mundiais, fazer uma breve reflexão sobre o tema e a divisa da nossa campanha. Se puder colocar novamente o slide, isso. O nosso tema é: no poder do Espírito, vamos completar a missão. E a nossa divisa se encontra lá em Atos 1:8. E esse versículo, se pudermos, vamos recitar juntos. Não sei se dá para enxergar aí, mas os irmãos devem conhecer de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E é nesse texto que nós vamos basear então a nossa reflexão. Antes nós lemos Mateus capítulo 28, 19 e 20, que é onde o Senhor Jesus Cristo, logo depois de ter, como disse, na introdução do livro de Atos, quando Lucas escreve ali, Jesus Cristo, depois de concluir então o seu ministério terreno, ele começa o seu ministério aos 30 anos, divulgando o evangelho, as boas novas de salvação, dizendo que o reino de Deus havia chegado, que a salvação que o povo tanto esperava, tanto aguardava, havia chegado e estava nele, o Messias prometido pelas profecias. Quando ele encerra então esse período de 3 anos do seu ministério, proclamando essa boa nova, dizendo que então as pessoas poderiam ter acesso livre a Deus por meio dele, por meio de Cristo Jesus, que era o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Então ele passa uma responsabilidade aos seus discípulos, aos seus apóstolos e à sua igreja posterior que chega até nós. E está lá em Mateus 28, 19 e 20, que nós lemos no início do culto, que é a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou acerca da sua vida, acerca do relacionamento com Deus,
nos ensinou o caminho a Deus, que não é por meio de nós mesmos, como nós cantamos, não é pelo que fiz, não é pelo que sou, mas é por meio de Cristo e da graça de Deus apresentada a nós em Cristo Jesus, que nós temos acesso à salvação. Não é por meio da lei, do cumprimento da lei, mas é por meio da lei cumprida em Cristo que nós temos acesso ao Pai. Então, Jesus, ele nos ensina e nos outorga essa responsabilidade de dizer aos demais: olha, igreja, agora vocês têm essa missão a ser completada. Eu vou para o meu Pai, mas eu volto para buscar a igreja. Eu volto para buscar os salvos, aqueles que receberam a mensagem, que entenderam que é Cristo, e aqui por meio de Cristo, por meio de Cristo que nós temos então acesso ao Pai. Ele deixa então essa missão à igreja, a grande comissão de proclamarmos o Evangelho, de proclamarmos as verdades bíblicas, as boas novas, de acesso ao Pai, não por meio da letra da lei, mas por meio da graça manifesta em Cristo. E ele nos encarrega então a essa obra missionária com a responsabilidade de levar o Evangelho aos povos e transformar o mundo por meio da esperança em Cristo. Porém, essa missão não vai ser realizada pelas forças humanas dos próprios crentes, dos próprios salvos. Não é por meio da pedagogia ou da teologia ou das palavras, não é por meio apenas da sabedoria humana que essa missão vai ser cumprida, mas é pelo poder do Espírito Santo sendo manifesto na vida da igreja. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que a igreja pode vencer barreiras e alcançar os perdidos. É pelo poder do Espírito Santo que os corações são regenerados, que as vidas são transformadas. A nossa missão é de proclamar o Evangelho, é de testemunhar, é de viver essa nova vida, essa novidade de vida, que é por meio de Cristo que alcançamos a Deus e a salvação e a vida eterna. Porém, o ato de transformar vidas, de fazer com que as pessoas entendam a mensagem, de ter o seu coração regenerado, de ter a sua vida transformada, é responsabilidade e atribuição do Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma, é Ele quem nos dá capacidade. Lembra que no início nós falamos, um pouco antes desse momento, nós dissemos que às vezes a gente não sabe o que dizer, o que fazer diante de uma situação, mas é o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá aquilo que nós devemos dizer ou fazer ou falar. É importante estarmos intimamente ligados ao Senhor, disponíveis, dispostos para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, para que então possamos levar a palavra e sermos instrumentos de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Neste século 21, temos um desafio urgente e vital diante de nós, de completar a missão de evangelizar o mundo. E como nós dissemos, o mundo não está apenas no outro continente, em um lugar distante. Quando a gente fala em missões mundiais, a gente lembra, de Angola, a gente lembra do continente africano, a gente lembra do leste europeu, a gente lembra da Ásia e esquece dos nossos circunvizinhos e esquece do nosso próprio país. Nós precisamos nos lembrar que a igreja precisa ser missionária onde ela está localizada. Eu preciso ser um missionário onde eu estou localizado. Às vezes, eu sou o único embaixador de Cristo ali no meu trabalho. Às vezes eu sou o único e às vezes eu não sei nem por que eu estou ali, né? O que eu estou fazendo nesse lugar, Jesus dos céus? Mas o Senhor, Ele nos coloca em determinados lugares, nos dando oportunidades para que nós sejamos luz ali. Quantas vezes uma única pessoa precisa ser alcançada com o Evangelho ou com o testemunho de vida nesse ambiente onde nós estamos, e às vezes nós estamos sendo espelho ou referência de vida espiritual para essa pessoa.
Lembra que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes nós estamos nesses lugares específicos para que nós sejamos usados como canal de bênção na vida de uma pessoa específica. Portanto, seja luz, seja missionário onde você está. Missões mundiais começam na minha casa, com o meu joelho dobrado, começam no meu trabalho, começam na minha vivência familiar, na vivência com aqueles que nós estamos convivendo dia após dia. E aí sim nós podemos ser missionários fora também e completar a missão mais distante. Essa missão foi dada por Jesus Cristo a seus discípulos. E quem são os discípulos? Não são apenas os 12 e os 70, mas somos todos nós, desde a igreja chamada primitiva até o momento em que o Senhor voltar, todos os discípulos receberam essa missão. E continua sendo relevante e necessária nos dias atuais. Mas como nós podemos cumprir essa tarefa monumental? Com o poder do Espírito Santo. Cada cristão é capacitado a contribuir pessoalmente nessa obra missionária. Ao reconhecer a urgência da missão, cada cristão ou cada membro da igreja, buscando intimidade com Ele, com o Espírito Santo do Senhor, ao reconhecer e compartilhar o nosso testemunho pessoal e cooperar com os outros crentes, nós podemos cumprir nossa parte nesse grande empreendimento que é a evangelização. A palavra de Deus, ela nos instiga, ela nos empurra, ela nos leva a proclamar o evangelho a todas as nações, a começar da nossa. Porque sabemos que Jesus há de voltar em breve. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o livro do Apocalipse, e a cada lição nós dizemos, nós temos a certeza que Jesus vai voltar amanhã. É isso que a gente sai, todo final de EBD a gente fala, não, dessa semana não passa. E a gente precisa viver assim, dizendo, dessa semana não passa, eu preciso falar de Jesus o quanto antes, porque Jesus volta semana que vem. É assim que os membros, né, assim que os salvos lá da igreja primitiva viviam. Jesus vai voltar semana que vem, então eu preciso escrever essa carta para o irmão Teófilo, falando, Teófilo, olha, Jesus ele vai voltar, então você esteja firme. Fulano, né, igreja de Corinto, igreja não sei da onde, vocês precisam estar firmes, mesmo perante a perseguição, porque Jesus vai voltar em breve. E assim nós precisamos estar hoje, cumprindo a nossa missão, porque Jesus vai voltar em breve. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. O poder do Espírito Santo é a chave para completar a missão de evangelizar o mundo. E é através da nossa resposta e dedicação que veremos então vidas transformadas e o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Mas por que no poder do Espírito vamos completar a missão? O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, é o nosso auxiliador e é o nosso capacitador divino. Ele nos foi dado para nos equipar e nos fortalecer na obra do Senhor. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece. Nós não fazemos nada e nada podemos fazer das nossas próprias forças, porque nós não temos forças espirituais próprias, né? A gente sempre fala na EBD, principalmente para os menores, lembrando da lua, né? Que não possui luz própria, mas ela ilumina o nosso céu, porque ela recebe a luz vinda do sol. E assim nós devemos ser, devemos espelhar a luz vinda de Cristo, devemos espelhar o testemunho vindo da parte do Senhor, e é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos fortalece e nos direciona a cumprirmos a missão dada por Cristo. É através do Espírito, do poder do Espírito Santo, que podemos enfrentar os desafios da evangelização e cumprir efetivamente a nossa missão. Vou destacar alguns pontos que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos traz. O primeiro ponto, ele nos dá capacitação
e direção. O Espírito Santo capacita cada cristão para ser um testemunho eficaz do Evangelho. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em 2 aos Coríntios e permaneça com a sua Bíblia aberta para a gente poder passear um pouquinho alguns textos. 2 aos Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, fala sobre isso. 2 aos Coríntios 1, 21 e 22, diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Somos selados pelo Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas e somos capacitados e fortalecidos dia após dia. É o Espírito de Deus que nos dá capacitação e direção. Ele nos concede dons espirituais e habilidades específicas para cumprir a nossa missão. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5, 6 e 11, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Se você tem o dom, ainda que seja de convidar, ainda que seja de orar, use o seu dom para a obra do Senhor. Os dons não são apenas de cantar e de pregar aqui na frente. Esses são alguns dons usados por Deus. Mas muitas pessoas têm vários dons de acolher. Quantas pessoas às vezes chegam e permanecem porque foram acolhidas por pessoas, né, que se sentam ao lado, que dão atenção. Isso é um dom, não é todo mundo que consegue fazer isso. Use esse dom para a honra e glória do Senhor. E esse dom vem da parte do Espírito Santo de Deus e é muito importante. Se o seu dom lá na Primeira Batista de Prudente, tem o Ministério da Culinária, né? Às vezes, a pessoa que está nesse ministério pode até não saber cantar ou pregar, mas sabe fazer, né, uma comida muito boa durante as festividades. Isso é um dom e deve ser utilizado para a honra e glória do Senhor. Tudo quanto fizer, faça-o para a glória de Deus. E esses dons vêm da parte do Senhor. Segundo ponto, convicção e conversão são atuações da parte do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o agente principal na convicção e conversão das pessoas. Quando nós pregamos o Evangelho ou falamos acerca de Jesus, hoje nós temos uma ferramenta muito importante e você pode usar, que é o WhatsApp, por exemplo, né? Você mandar pequenos textos bíblicos, pequenas reflexões que a pessoa pode receber. Isso também pode ser usado para a honra e glória do Senhor, e é o Espírito de Deus quem atua. Quantas vezes a gente mandando mensagens, né, de manhã, por exemplo, aqueles bom dias, né, com textos bíblicos e pequenas reflexões, a gente recebe retornos de pessoas falando: olha, como Deus falou ao meu coração nessa manhã com essa mensagem, que eu estava ansioso, eu estava angustiado por conta de uma situação que só eu e Deus sabia. Dali a pouco chega uma mensagem falando sobre isso. É o Espírito Santo do Senhor quem atua, e é Ele quem dá convicção na vida de quem recebe a palavra de Deus, e conversão. Não adianta a gente tentar convencer a pessoa com argumentos, porque não somos nós que vamos convencer, é o Espírito Santo de Deus. Ele age nos corações e mentes daqueles que ainda não conhecem a Cristo, despertando nelas uma consciência de sua necessidade de salvação. Nós temos um exemplo que foi dado, não lembro mais qual pregador que deu esse exemplo,
de que em um culto de quarta-feira, um irmãozinho bem simples estava com a responsabilidade de dirigir o culto, e ele abriu lá em Mateus capítulo 1, ou em algum outro texto que falava de genealogia, e começou a ler sobre genealogia. Fulano teve o filho fulano de tal e ele morreu, e o outro fulano teve o filho e morreu. E parou ali, né? E a outra pessoa falou: "Oi, Jesus, tem um visitante aqui", e ele leu esse texto que não tem nada a ver. Dali a pouco o visitante, ele disse: "Puxa vida, eu também vou morrer, e aí? E depois? O que vai virar da minha vida?" E esse texto, né, tão simples, fez com que ele parasse para pensar na sua vida espiritual. E ele se converteu e foi convencido pelo Espírito Santo. Então, não são os argumentos, não é aquilo que a gente vai tentar falar ou fazer para o outro, mas é o Espírito Santo do Senhor quem vai convencer. A palavra é lançada e o Espírito atua e convence no coração daquele que recebe a palavra e tem na sua consciência então a necessidade de salvação. É o Espírito Santo quem atua. O Espírito Santo abre os olhos espirituais e capacita as pessoas a responderem ao chamado do Evangelho. Mas nós precisamos nos dispor, né? Nos dispormos como instrumentos nas mãos do Espírito. Um outro ponto do poder do Espírito sendo atuado na nossa vida: fortalecimento e encorajamento. A obra missionária pode ser desafiadora e enfrentar oposição. No entanto, o Espírito Santo fortalece e encoraja os missionários, os servos do Senhor, capacitando-os a permanecer firmes em sua fé e a perseverar mesmo diante de dificuldades. Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, se alguém encontrar antes de mim, pode ler aí. Efésios 6, 10, fala um pouquinho também sobre essa... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus e o Senhor nos fortalece na força do poder que há no Espírito Santo do Senhor. Então, essa é uma atuação do Espírito Santo. O poder do Espírito nos traz fortalecimento e encorajamento. Busque força no Senhor e no poder do Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. Ele traz consolo, paz e confiança, mesmo em meio às adversidades. Um outro ponto de atuação do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é o de comunicação e compreensão. O Espírito Santo capacita os missionários a comunicar o Evangelho de forma eficaz, transcendendo barreiras culturais e linguísticas. Ele concede sabedoria e discernimento para compartilhar a mensagem de uma maneira que seja compreensível e relevante para aqueles que estamos alcançando. Essa capacidade somente é pelo poder do Espírito Santo mesmo, né? Quantos missionários estão ou chegam em pontos distantes, né? Vamos lembrar aí do continente africano, por exemplo, ou mesmo das nossas tribos indígenas na Amazônia, aqui na América do Sul. Chegam lá, existem barreiras culturais e linguísticas que devem ser alcançadas ou transpostas, né? E o Espírito Santo de Deus é quem atua para que aquelas pessoas possam então entender na sua cultura a importância de arrepender-se dos seus pecados e entender que é Cristo quem nos leva aos céus e à comunhão com Deus. Um outro ponto, transformação de vidas. A obra do Espírito Santo vai além da mera transmissão de informações. Ele age poderosamente para transformar as vidas. O Espírito Santo trabalha nos corações das pessoas, levando-as ao arrependimento, ao perdão dos pecados e a uma nova vida em Cristo. Lá no Evangelho,
de João, capítulo 16, versículos 7 a 11, o próprio Jesus fala acerca da atuação do Espírito Santo e da atribuição do Espírito Santo, quando o próprio Jesus Cristo estava então retornando ao céu, e então o Espírito Santo do Senhor assumia essa responsabilidade. João 16, de 7 a 11 diz que Jesus Cristo dizendo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Transformação de vidas é obra do Espírito Santo do Senhor. Então é no poder do Espírito que completaremos a nossa missão. É Ele quem concede um novo nascimento espiritual, produz frutos de caráter cristão nas vidas daqueles que aceitam o Evangelho. Um outro ponto: perseverança e resultados duradouros. A obra missionária é uma jornada contínua e exigente. No entanto, o Espírito Santo nos capacita a perseverar e a confiar em Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Entre os pastores, não sei se o pastor Alex já ouviu isso, que existem alguns que dizem que alguns ministérios são para plantação da semente, outros ministérios são para regar a semente, para que ele possa então gerar, e outros ministérios são para a colheita dos frutos. Às vezes quem está no ministério de plantação de igrejas não vê o resultado lá na frente, porque o ministério dele é de plantação de igrejas. Quando a gente está nesse ministério, muitas vezes a gente fica desanimado, porque parece que o resultado não vem. Mas calma, esse resultado é o Senhor quem opera. E cada etapa é importante. Se a sua etapa é a de plantar, mesmo sem ver os resultados, plante, porque os resultados são do Senhor e eles serão colhidos no tempo certo. E lembre-se que nós não fazemos missões mundiais para encher as igrejas batistas. Não é essa a nossa missão, mas é para encher o reino de Deus. O reino de Deus não tem placa de igreja. Pode ser que aquele fruto que nós evangelizamos vá para a igreja presbiteriana, vá para a Bola de Neve, vá para outra igreja, ou apenas ele recebe a Cristo como seu Salvador, mesmo que seja nos momentos finais da sua vida. É para o reino que nós devemos plantar frutos. E esses frutos serão colhidos pelo Espírito Santo do Senhor no momento correto. Chegando ao final, então, os resultados da obra missionária realizada no poder do Espírito Santo, lembre-se, são duradouros e eternos. Não é para encher templos, não é para encher a igreja batista ou os cofres das igrejas, mas é para que vidas sejam salvas e possam se encontrar com Deus duradoura e eternamente. Ainda que eles não venham sentar nesse banco desta igreja, mas que estejam servindo ao Senhor onde quer que estejam, para isso que nós servimos. Como posso então, chegando ao final, me revestir desse poder e mobilizar esse grande desafio de completar a missão? Com oração e intimidade com o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Você quer ser um missionário na obra do Senhor, ainda que a sua missão, ou a parte da sua missão seja pequenininha? Ore, tenha uma vida de oração e de intimidade com o Espírito Santo do Senhor, para cumprir efetivamente a missão de evangelizar o mundo. É fundamental cultivar essa vida de oração e de intimidade com o Espírito Santo. Através da oração nós somos capacitados a ouvir a voz do Espírito,
a receber a orientação divina e discernimento em nossos esforços evangelísticos. Irmãos, em 2010, eu estava em uma viagem missionária lá no Chile, e naquele momento estava uma missionária ali também no Chile, que ela tinha a missão dela no Egito. O chamado dela era para o Egito. Naquele momento, em 2009, antes disso, nós estávamos em janeiro de 2010 lá, no Chile, essa irmã, ela tinha uma companheira, uma outra missionária que fazia o trabalho junto com ela lá no Egito. Essa irmã, essa outra irmã, ela foi identificada como alguém que estava pregando o evangelho. O que aconteceu lá no Egito é proibido. O Egito é um país islâmico. Ela foi presa e deportada. Não podia mais pisar os pés no Egito. Essa outra irmã, sabendo disso, fugiu do Egito, porque o chamado dela era naquele país. Se ela fosse pega e expulsa, nunca mais poderia voltar. O seu visto seria cancelado. Então ela fugiu temporariamente até que a poeira baixasse. Estava lá no Chile conosco. Em um dia de folga, nós fomos passear e a gente tirou fotos e tal, e era na época do Orkut ainda. A gente postou algumas fotos no Orkut e ela estava numa foto. E aquela noite nós fomos dormir. Esse é um testemunho que eu vou contar para os irmãos. Naquela noite eu tive um sonho e uma voz disse, a mim, me lembro como hoje, para eu retirar a foto daquela irmã para que ela não fosse identificada, para que o ministério dela não fosse comprometido. Nós vemos o cuidado de Deus e o Espírito Santo do Senhor cuidando do ministério daquela irmã lá no Egito. Ela estava temporariamente no Chile até que a poeira baixasse para que ela pudesse voltar sem ser identificada. E quando a gente postou aquela foto, o Espírito Santo do Senhor cuidou dela, dizendo: retire a foto dela, para que ela não seja identificada, para que o ministério dela lá não seja prejudicado. E nós fizemos o que o Espírito do Senhor nos orientou. Não sei se alguém do Egito ia ver o meu Orkut, mas a gente obedece à voz do Senhor. E nós retiramos, e logo depois de um tempo, ela voltou lá. Não sei dizer se ela está, não acompanhei depois, mas eu creio que ela passou por uma temporada, não sei se ainda está lá no Egito, mas o trabalho dela era lá. E a obra é do Senhor, e é Ele quem capacita. Ore e tenha intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Tenha testemunho pessoal de vida. Cada cristão tem um testemunho poderoso, e eu acabei de contar um testemunho, mas dar testemunho não é só dessas experiências, mas a sua vida precisa ser uma vida de testemunho para com o Senhor, diante da sociedade onde você está, né? Já pensou? Chega o Daniel ali e fala: vixe, olha, é o Daniel que está chegando aí, não quero ser igual a esse menino, não. Isso não é um bom testemunho. Mas quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas dizem: olha, essa pessoa, ela é diferente. Tem um outro caso, falando sobre testemunho pessoal, de um missionário que foi para uma tribo na Amazônia. Quando ele chegou lá, ele começou a falar do Evangelho, e os indígenas começaram a falar: não, mas esse homem esteve aqui. Esse Jesus que você está falando, ele esteve aqui. Ele morou com a gente, ele ficou tanto tempo aqui com a gente. E aí ele falou: puxa vida, mas como assim Jesus estava aqui? E ele foi pesquisar, e ele descobriu que um tempo atrás, alguns anos, algumas décadas atrás, um outro missionário tinha ido naquela tribo. E a vida dele era de testemunho tão forte que os indígenas lembravam dele como confundiam ele com o próprio Jesus, porque a vida dele, o testemunho de vida, fazia confundir com o testemunho do próprio Cristo. E por último, cooperação e unidade. Como eu posso me revestir de poder? Estando cooperando com a obra missionária e em unidade com o corpo de Cristo, a igreja. A missão de evangelizar o mundo é uma tarefa coletiva que requer a cooperação e unidade de todos os cristãos, ao trabalharmos juntos como um corpo de Cristo, combinando nossos dons, talentos e recursos, podemos alcançar mais vidas e mais regiões para o reino de Deus.
a comunhão e a colaboração com outros crentes são essenciais para o avanço da obra missionária. Irmãos, se estamos falando hoje sobre missões mundiais, é porque nós precisamos cooperar com a obra missionária e nos unir enquanto igreja para juntos, no poder do Espírito, completarmos a missão. Você está nessa? Vamos juntos completar a missão no poder do Espírito? Então, se disponha a ser um missionário onde você estiver. Sabe como nós podemos ser missionários? Dobrando os joelhos no chão. Se você puder, ore por missões mundiais, missões nacionais, missões locais, ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você tiver condições, contribua para o sustento da obra missionária. Esses missionários estão no campo sustentados por nós, batistas brasileiros. Não é o governo que os manda até lá. Eles não recebem nada do governo. Se eles têm algum sustento para o seu alimento e para o material de evangelização, é porque nós estamos contribuindo. Então, não estamos sustentando regalias de pastores ou missionários, como muitos podem pensar. Estamos sustentando missionários lá na frente da batalha, que muitas vezes retiram do seu próprio bolso para comprar cesta básica para dar para aqueles que estão sendo evangelizados. E invista na evangelização. Mesmo que você souber alguma coisa, dizer, olha, Jesus Cristo salva. Isso pode ter um impacto grande na vida de quem está ao seu lado. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando então o culto dessa noite. Mas ore nesse momento, colocando a sua vida no altar do Senhor. Não importa se você tem 2 anos de idade, 5, 20, 40, 80. Moisés começou a liderar o povo de Israel na saída do Egito quando ele tinha 80 anos. Tudo bem que naquele tempo o vigor parecia ser outro, mas não importa. Deus, ele usa a quem ele quiser no momento que ele quiser. Disponha-se. Não diga, o meu tempo já passou. Você ainda está aqui, está vivo. Então continue a servir ao Senhor até o último momento da sua vida. Vamos orar, dispondo a sua vida no altar do Senhor. Antes de orar, pastor. Irmão Daniel vai estar orando, mas eu gostaria de chamar o Anderson e a sua família aqui, à frente, por favor. O Marcelino não está aqui, né? Cadê? Ah, está ali. Marcelino também, sua esposa. Irmãos, infelizmente, essas 2 famílias estão indo embora também, né? Nós estávamos dando estudos para eles, mas por questões de trabalho, essas 2 famílias estão indo embora para Naviraí, Mato Grosso do Sul. E nós estávamos dando ali estudo para eles, toda terça-feira. Nesses últimos dias, nós estávamos dando terça e sexta, para ver se a gente conseguia concluir, mas não deu para concluir os estudos, né? Mas nós vamos continuar, mesmo distante, nós vamos continuar o estudo. Nós já encaminhamos eles, né, para a igreja lá, estaremos entrando em contato com o pastor de lá, o pastor estará dando continuidade àquilo que nós começamos aqui. Então eu peço, irmãos, esteja orando por essas 2 famílias, para que a graça maravilhosa de Cristo realmente alcance o coração deles, né? A semente plantada aí ela possa crescer e florescer, frutificar para a glória do Senhor. Quero dizer que eu aprendi a amar vocês muito, né? A igreja, e nós sentiremos saudade de vocês. Sexta-feira estão indo embora já, mas terça-feira nós ainda vamos estar juntos. Mas que o Senhor os conduza. Amanhã eles 2 já vão trabalhar, estão trabalhando lá, voltarão na quinta, né? E sexta-feira estarão indo embora de vez para Naviraí. Tá bom? Os irmãos continuem orando por eles. O irmão Daniel estará orando também, agradecendo pela vida desses irmãos. Vamos orar então? Vamos nos colocar em pé, quem puder, estender as nossas mãos, buscar as bênçãos de Deus sobre essa família, essas 2 famílias. Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti, porque o Senhor a cada dia renova as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor tem derramado da Tua graça,
sobre nós a cada dia. E queremos agradecer pela vida dessas duas famílias, cada servo do Senhor, cada semente que foi plantada. Ó Deus, muito obrigado. E pedimos que o Senhor continue a frutificar nos corações dessas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, e eles sejam servos fiéis ao Senhor, testemunhas do Senhor, por onde eles passarem. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre a mudança deles até Naviraí, e pedimos que o Senhor os acompanhe até lá com as tuas bênçãos, que o Senhor os acompanhe até lá, ó Deus, com o fortalecimento da fé, em nome de Jesus, abençoando também a adequação deles, a adaptação deles lá, ó Pai, para que eles tenham alegria estando lá, possam ser acolhidos pela família cristã que lá está estabelecida, e que possam dar muitos frutos ali, agora e no futuro. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. E colocamos em tuas mãos também a vida da tua igreja, Pai, para que nós possamos nos dispor e nos disponibilizar ao Senhor como missionários aqui onde nós estamos. E se houver algum vocacionado para missões nacionais ou mundiais, que o Senhor levante missionários vocacionados, ó Deus, desta igreja, para que o teu evangelho seja proclamado até que ele venha. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, então. Uma oração silenciosa encerra o culto dessa noite, lembrando da nossa programação da semana. Amanhã nós temos o café lá na casa do Casé, o café com os homens, às 7 horas da manhã. Na quarta-feira, oração, culto de oração às 8 da noite aqui no templo. No domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical às 9, 6:30 da tarde, o culto de louvor e adoração. Sábado tem o café das mulheres, né? Qual horário? Chá. Não vai ser café, vai ser o café lá na casa do Casé, dos homens. O chá das mulheres às 15 horas, e isso é para vir, às 15 horas aqui no salão da igreja. Então as mulheres, lembrando que sexta é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter o chá das mulheres aí no sábado, e todas as mulheres estão convidadas. Tá? Então, uma oração encerra o culto dessa noite.